O laço se quebrou e nós escapamos mais uma vez. A vontade de Satanás era que eu e você não estivesse aqui hoje, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Mas Deus quebrou esse laço e nós estamos aqui para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Mateus capítulo 22, o seu versículo 34. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, viu, igreja? Nós escolhemos a melhor parte, viu, igreja? Milhares de pessoas escolheram a pior parte, que é estar nessa festa do mundo. Mas a minoria que somos nós escolhemos a melhor parte, de estar na casa de Deus, exaltando e glorificando o nome dele. Mateus 22, 34. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje está uma benção, viu, irmão? Os mosquitos hoje resolveu perturbar. Aí tá ali fora, ali um bocado de mosquito entrando para a igreja, mas é assim mesmo. Traga, meu irmão, ó. Os sapos aí vão encher a barriga. Mas isso, irmão, é para ver se eu e você, onde está o meu teu coração. É isso mesmo, irmão. Mas quando ele estava lá, tinha sapo, tinha cobra, tinha mosquito, tinha tiro, tinha facada. Ninguém se incomodava. Passava, não tinha agonia para acabar. Ninguém reclamava de calor. Amém, meu diabo. Mas tudo isso aí é para Deus mostrar onde está o meu, teu coração. Mateus capítulo 22, seu versículo 34. Vamos ler para ganharmos tempo. Olha aqui o mosquito. Versículo 34. Versículo 34. E assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, uniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formalizou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e aos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra, irmão, a qual nós lemos, fala dos mandamentos do Senhor. E aqui iniciamos lendo no versículo 34, que os fariseus se juntaram, porque Jesus tinha falado com os saduceus, e aqueles fariseus querendo pegar Jesus em uma falha. Bem sabemos que o tempo todo os fariseus queriam pegar Jesus na falha, Jesus no erro. E aí eles perguntam para Jesus qual é o maior dos mandamentos. E Jesus, bem claro em dizer, chega para ele e diz: o maior e primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua inteligência. E aí Jesus disse: esse é o maior dos mandamentos. E o segundo mandamento é: amar teu irmão como a ti mesmo.
Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmão, eu lhe pergunto, como assim amar o seu irmão como a ti mesmo? Como amar o seu irmão de boca para fora? Se a gente for ler na Bíblia, tem várias situações que homens e mulheres de Deus colocaram esse amor, colocaram esse segundo mandamento em prática. E muitas das vezes só falamos de boca para fora. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Se você tiver fé e não tiver as obras, de nada adianta. Como assim, pastor? Eu tenho fé que aquela porta vai se abrir. Mas aquela porta não é mecânica, ela é manual. Se eu não for lá abrir, se eu não usar as obras para abrir aquela porta, só a minha fé, ela não vai conseguir ser aberta. Então, podemos imaginar que o amor sem as obras, o amor sem a pessoa ter a atitude de tentar resolver aquela situação. A palavra do Senhor diz que Davi era amigo fiel de Jonatas. Ele amava aquele amigo como irmão. E ele disse para Jonatas: olha, ao tempo que eu estiver no reinado, o que eu puder usar de benevolência, o que eu puder usar de misericórdia para com os seus, eu vou usar. E a palavra do Senhor vem nos dizer que quando Davi ele assume o reinado, que ele está reinando, ele procura saber se existia alguém da linhagem de Saul para que ele viesse usar de benevolência, para que ele viesse usar de misericórdia. E a palavra do Senhor diz que o servo Ziba chega para ele e diz: olha, existe um homem chamado, louvado seja o nome do Senhor, que está na terra de Lodebar, passando necessidade, passando ali por dificuldade. O diácono Fábio, nosso pastor Fábio, me lembrou, Mefibosete, que estava naquela cidade, e ele disse: manda chamar, porque eu vou usar de benevolência com ele. Manda chamar aquele homem que eu vou usar de misericórdia, eu vou usar de amor para com aquela pessoa. Então ele estava colocando um amor em prática. Ele estava ali colocando aquilo que ele tinha falado para seu amigo, que ele ia usar de misericórdia para um dos seus. E como usar de misericórdia para uma pessoa que está lhe pedindo algo? Você acha que só a nossa oração vai resolver? Você acha que só orando? Eu vou dar um exemplo básico. Quem estava aqui ontem viu o nosso irmão, que hoje está afastado, mas eu creio que Deus vai resgatar ele do lamaçal do pecado, vai trazer ele de novo para os pés do Senhor. Estava aí atrás de uma festa, mas quando ele passou por a frente da igreja, tinha acabado o círculo de oração. Ele disse: eu vou parar aqui. E eu estava ali na frente do Conjulivar, os irmãos, ele falou assim: o dia todo eu não comi nada. O dia todo não coloquei nada na boca para me alimentar. Aí eu lhe pergunto, igreja, será que a minha oração ia saciar a fome dele? Será que se eu orasse pela vida dele ali, ia saciar a fome que ele estava do dia todo, e já era 6 horas da noite, e ele não tinha colocado nem um pouquinho de comida na boca? Qual é a obra, qual é que eu teria que fazer? Era orar e conseguir um alimento para ele. Porque só a oração não ia resolver naquele momento. Poderia resolver o espiritual dele, mas o físico, o alimento físico ele não tinha. E ali nós conseguimos, falamos com os vizinhos, graças a Deus nós estamos bem bons vizinhos aqui do lado da igreja. E ali o irmão conseguiu e deu alimento para esta pessoa. É porque nós temos que colocar o amor que Deus colocou dentro de mim, de você, em prática. Nós não temos que ficar só da boca para fora. A palavra do Senhor diz
que o bom samaritano ele usou de benevolência para aquele homem que estava necessitado do amor. Certo homem queria pegar Jesus, como este fariseu queria pegar Jesus na falha. E ele agora interroga Jesus. E Jesus diz uma parábola para ele, em referência a dois credores que estavam devendo. E Jesus fala de um valor menor e de um valor maior. E depois que Jesus fala essa parábola para este homem, ele pergunta qual desses dois ele usou de misericórdia. Qual desses dois ele usou de benevolência, ou seja, de amor. E aí ele disse, o que devia mais. Aí Jesus, bom, disseste bem. Certo homem descia, e quando chegou em determinado lugar, os salteadores veio, roubaram eles, bateu e deixou ele em situação terrível, quase morto. Aí Jesus vem e nesta história ele coloca, louvado seja o nome do Senhor, o sacerdote. O sacerdote está na casa do Senhor pregando amor, pregando que ele ama, que ele está aqui para ajudar. Mas na hora que acontece uma situação que ele poderia mostrar para aquele povo daquilo que ele prega, ele ia fazer, ele passou de longe. Ele não quer nem saber daquele homem que estava no chão caído. E olha que ele é um sacerdote, olha que ele é um pregador da palavra, olha que ele é um pastor, está ali pregando a palavra, ensinando o amor. Mas na hora que ele teve a oportunidade de mostrar aquele amor que Deus colocou no coração dele, ele passa de longe. Aí Jesus vem de novo e fala, tem um levita, que também desceu na mesma direção. E quando viu aquele homem deitado, fez da mesma forma que o pastor, que o sacerdote, passou de longe. Mas agora ele vem dizer que um samaritano, agora Jesus vem dizer que um homem, possamos dizer que não serve a Deus, que vive no mundo, passa, e vê aquele homem ali deitado, jogado no chão, ele ali usa de benevolência. Ele pega aquele homem, coloca no seu animal e leva para um hotel. E chegando lá diz, olha, cuida deste homem, cuida dele, que eu vou numa viagem, quando eu voltar, tudo que ele tiver usado, eu vou restituir. Então este homem, ele usou de benevolência, este homem, ele usou de misericórdia para com aquela pessoa que estava ali no chão, estava ali caída, estava precisando, estava necessitada de ajuda de uma pessoa. E muitas das vezes, igreja, é triste dizer isso, mas acontece com o povo de Deus. Muitas das vezes, é aquela pessoa que nós se espelhamos, olhamos, serve ao Senhor, tem o amor de Deus, segue os mandamentos de Deus, mas não ajuda, não faz de benevolência, e quando faz, faz por obrigação. A palavra do Senhor diz em João 3,16, que Ele deu o seu filho, seu único filho, doou em amor, em sacrifício, para cada um de nós. Não doou só para quem serve, não, doou para todo mundo. Ele doou para aqueles que estavam necessitados, mas ele diz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E uma palavra tão pequena, chamada amor, mas muitos não querem colocar em prática. Muitos estão tratando esta palavra, a qual o nosso Deus, Ele usou para enviar o seu Filho, para ser maltratado, para ser escarnecido, para ser cuspido, para ser crucificado, a favor da minha vida e da sua vida. Porque Deus, Ele amou o mundo.
E Ele não quis e não quer que o mundo se perca com os pratos que este mundo oferece. Ele não quer que o seu povo, a sua humanidade, aquilo que Ele construiu com tanto amor, com tanto carinho, porque lá em Gênesis diz que Deus Ele fez o homem do pó da terra. Com a sua infinita sabedoria moldou o homem, fez o olho, fez a cabeça, fez o corpo do seu jeito. E quando ele viu que aquele boneco estava pronto, ele foi e lançou o fôlego de vida. Onde aquele boneco agora passou a ser um ser vivente. A sua imagem e a sua semelhança. E nós somos, igreja, a imagem e semelhança de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ninguém nunca viu a face de Deus. Mas essa imagem e semelhança que a Bíblia está falando é em santidade. É andar em santidade como Jesus andou. É andar da mesma forma que Jesus andou, em santidade, não se corrompendo. Não se deixando se levar pelos falsos ensinamentos. Não se deixando se levar pelas más conversações. Por aquilo que o mundo está tentando embutir dentro da casa do Senhor. Estamos vivendo um tempo que a apostasia, como o meu diácono Fábio sempre fala, já entrou dentro da igreja, não está entrando. As pessoas estão desacreditando da sua fé. As pessoas não estão mais acreditando que Jesus pode salvar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode transformar. O nosso Jesus é imutável, Ele nunca muda. Na verdade, quem muda somos nós. Mas o nosso Jesus era o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Os mesmos milagres que Ele fazia lá, Ele pode fazer hoje. Na verdade, o que mudou foi a nossa fé. O que mudou foi o nosso crer. Nós não estamos mais crendo que Jesus pode curar um cego. Nós não estamos mais crendo que Jesus pode levantar um aleijado da cadeira de rodas. Nós que mudamos. Talvez pelos ensinamentos que muitos estão ensinando. A palavra do Senhor diz que de uma torneira não pode jorrar duas águas. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Porque se você agradar a Deus, você vai desagradar o diabo. Ou vice-versa, se você agradar o diabo, você vai desagradar a Deus. Então nós somos servos do Senhor. Eu estava vendo aí no Instagram, um determinado pastor foi lá na Sapucaí orar para abençoar o carnaval, irmão. Não existe isso. O santo não se mistura com o profano. Isso aí é festa carnal, festa do diabo, festa onde o prefeito pega a sua chave, a chave da cidade, e entrega na mão do diabo. Tome aqui, ó. Durante 7 dias você pode fazer o que você quiser. E aí o pastor vai lá, orando para abençoar a festa de carnaval. Olha os ensinamentos, irmão. Olha os ensinamentos que estamos tendo. Mas isso aí é porque querem que as pessoas fiquem, permaneçam da mesma forma. Entre na casa de Deus do jeito que você veio e permaneça. Mas quando você é escolhido por Deus para servir a Ele em espírito e em verdade, tem que ter mudança. Quando eu e você aceitamos a Deus verdadeiramente, nós temos que mudar. Temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Andar em santidade, andar em comunhão, falar como crente, se comportar como crente. Andar nos princípios do Senhor. Certo colega entrou lá no trabalho, tem uns 6 meses a 8 meses. E ele chegou lá à igreja, se titulando crente. Eu sou crente. E era meu amado para lá, meu amado para cá.
E no tempo para cá ele começou a falar coisas que não condiz com o que ele disse que era. E aí eu vendo aquela situação, as pessoas escarnecendo ele, escarnecendo Deus. Porque quando nós, igreja, damos mau testemunho, as pessoas escarnecem o nosso Deus. As pessoas vão dizer assim: como é que eu vou servir a esse Deus desse jeito? Do jeito que esse homem está servindo, não, eu prefiro ficar no mundo. Aí eu deixei. Só que nós que servimos a Deus, igreja, o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo incomoda. E já havia pessoas dizendo assim: rapaz, esse rapaz aí não condiz o que ele disse não. Que ele chegou assim dizendo que era servo de Deus. Um que estava afastado disse assim: eu sou afastado, mas eu não digo essas coisas. Poxa, eu digo, meu Deus. Aí eu tive a oportunidade, irmão. Falei: irmão, faça favor. A Bíblia diz, irmão, que nós somos arrodeados de uma tão grande testemunha. Mas essa testemunha que está nos arrodeando não é para ver o nosso bem não, irmão. Era para ver as nossas falhas. Aquilo que nós fazemos de errado que vai escarnecer o nosso Deus. Você chegou aqui, irmão, dizendo que era crente e você não está se comportando como tal. Você está fazendo coisas que está desagradando a Deus. Você chegou aqui dizendo que você é, e agora você não está fazendo o que você disse. Como é que você está falando essas coisas do seu passado, irmão? Irmão, seu passado não interessa a ninguém aqui. O que você fez de passado já foi largado no mar do esquecimento. O que você fez de errado lá atrás, ninguém aqui quer saber não. Porque você está contando e as pessoas estão lhe escarnecendo em outra. Você está sendo bobo da corte. Você está achando que as pessoas estão gostando do que você está falando, as pessoas estão lhe escarnecendo por detrás. Agora você sabe por que eles não falam por você? Porque eles não servem o mesmo Deus que eu sirvo igual a você. Eles querem mesmo, irmão, que você seja escarnecido. Mas eu estou lhe dizendo para você não passar vergonha aqui. Porque quando você faz isso, você está envergonhando o nome de Deus. Ele baixou a cabeça e disse: pronto, a partir de hoje não faço mais. Nós temos que ser assim, igreja. Chamar aquele que diz que é servo. Porque você não precisa dizer que você é crente em lugar nenhum. Você não precisa dizer assim: eu sou crente. As suas vestes, o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de se expressar, como você fala, como você chega nos lugares, as pessoas vão entender que você é diferente. As pessoas não vão achar que você é crente. Esse rapaz é diferente. Tem algo nele que me chamou a atenção. Mas não foi algo desagradável. Foi uma coisa que eu não sei explicar, porque quem é do mundo não sabe explicar o que tem dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Mas ele estava escarnecendo o nome do Senhor. Ele estava fazendo coisa que estava desagradando a mim. Imagine a Deus. Eu que sou homem, sou falho, sou pecador, igual a ele, sujeito os mesmos erros que ele estava me incomodando. Imagine a Deus, irmão. E você tem autoridade. Você não precisa esculhambar ele, você não precisa menosprezar, mas você precisa dizer a ele que ele é servo de Deus. Você precisa dizer a ele que ele tem que se comportar como tal. Se comporte como você diz que é, irmão. Porque você é espelho. Aonde quer que você esteja, você é o espelho de Deus. As pessoas veem Deus através da sua vida. O que você faz, vê Deus. O que você fala, vê Deus. Mas quando eu e você começa a falar coisas profanas, coisa que desagrada ao Senhor, começamos a agir como o mundo age, nós estamos dando um mau testemunho. Os crentes estão mudando o linguajar. E aí? Tem um pastor meu que manda mensagem: e aí, ó, paz do Senhor, pastor. E aí o que, meu irmão? Não falou comigo o dia todo, aí manda mensagem: oi. E aí? A paz do Senhor, meu pastor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus.
Opa, eu era do mundo, todo mundo aqui. Nós mudamos o nosso linguajar. Nós mudamos a nossa maneira de falar. Aí eu vou falar com o diácono, o pastor Fábio. E aí, meu pastor? E aí não, meu irmão, paz do Senhor Jesus, meu pastor. Mas ele ainda não se tocou. Porque ele continua. E aí? E aí não, meu irmão. E aí são 3 letras. A paz do Senhor Jesus. Estamos mudando, igreja. Estamos deixando o mundo entrar dentro da igreja. Estamos deixando o mundo conduzir. O que era para ser diferente está sendo igual. O que era para ser diferente está sendo igual o mundo é. E aí, irmão, como é que nós vamos conseguir ganhar o mundo se o mundo está igual da igreja, irmão? Se as práticas que o mundo está praticando, a igreja também está querendo praticar. Os ensinamentos e nada não, irmão, pode ir. Deus perdoa. Deus conhece o seu coração. Foi uma falha. Não, irmão, você está errado. Se você for, você vai morrer. Se você for, vai acontecer algo com você. Vai morrer. Ah, vai perder a vida? Não, vai morrer espiritualmente. Porque o Espírito Santo de Deus não vai estar dentro de você em uma festa. O Espírito Santo de Deus não vai dentro de você em um lugar errado. Carlinhos Brotava foi abençoando a festa, pegando pipoca, jogando para cima. E as pessoas, ai, quando atrás de pipoca, irmão, você sabe o que é isso, irmão? Não, você sabe o que é isso? Tomar um banho de pipoca? Você sabe o que é isso? Ele está ajoelhado e batendo palma, chamando os demônios para a festa, consagrando a festa ao diabo. E as pessoas estão achando que é bom. Não, é bom. É bom não, irmão. Demônio puro. Demônio puro. Mas voltando para a palavra do amor. Nós temos que praticar o amor, igreja. Nós temos que praticar de benevolência. Muitos anos atrás, eu e a pastora e algumas pessoas, a gente ia entregar sopa toda quarta-feira. Sopa e agasalho, camisa, calça. Irmão, aquelas pessoas estavam tão necessitadas de um amor, que a gente pegava a sopa, pegava o café, pegava o pão, dava para eles e dizia assim: pode comer. E ele dizia assim: não, eu quero conversar, eu quero um abraço, ou pode me abraçar. Sabe o que é isso, irmão? É falta de amor. Sabe o que é isso, irmão? É o julgamento. Que nada, eu vou lá nada. Se ele está ali porque ele fez algo de errado, ele está pagando pelo Senhor, independente. Independente, sabe por quê? Porque se Deus for olhar por cada erro de cada um de nós, ninguém estava aqui. Ninguém estava aqui, irmão, pode ter certeza. Mas ele usa os dele, nós somos os dele, para praticar o amor. Ontem eu e a pastora vinham em Arembepe ali, meu irmão Luiz, antes do emissão, antes da ponte do rio da aldeia, um senhor, ele deveria ter uns 70 anos, sabe com o quê? Com um cartaz, sozinho, ele, o Pai e o Espírito Santo de Deus. Sabe o que estava escrito no cartaz? Jesus te ama. E ele assim, ó, no acostamento, as pessoas vindo de lá para cá, sentido Salvador, e ele aqui, ó, sozinho. Irmão, você não sabe o galardão que aquele homem tem. Porque através daquele cartaz, por simples que as pessoas passem ali e vejam, ele está pregando a palavra do Senhor. Ele está dizendo para uma família que talvez ia se matar. Ele está dizendo para uma família que talvez ia brigar em algum lugar. Ele passa e diz assim, ó: Jesus te ama.
E eu falei, a pastora para ali, o senhorzinho sozinho, coitado. Mas poderia ter muita gente ali, né? Mas infelizmente. Mas ele, rapaz, ali, aquele senhor estava usando de benevolência. Ele estava usando de misericórdia para alguém. Alguém ia entender aquela palavra. Alguém que estava precisando ver, ler aquele cartaz. Tinha um alvo. E eu acredito, meu diácono pai, que alguém ali que precisava ouvir e ler aquele versículo, aquele dizer que estava ali, Jesus te ama, foi alcançado. Porque ninguém vai ali, irmão, em uma BR, em uma pista perigosa, como a Estrada do Coco, em vão. Aí eu vou por vontade própria, ninguém vai. Ali é o próprio Espírito Santo de Deus incomodando ele. Pegue o seu cartaz e vá. Porque alguém precisa ler este versículo. Mas a palavra do Senhor diz: por muito aumentais iniquidade, por muito aumentar o pecado, o amor de muitos esfriaria. E o amor está esfriando, irmão. O amor, ainda bem, igreja, que é de muitos e não de todos. Quando ele fala assim de muitos, porque ainda tem amor. Ainda tem pessoas que sentem a dor do próximo. Ainda tem pessoas que vê que o necessitado precisa de uma ajuda. Ainda tem pessoas que usam de benevolência, de misericórdia. Imagine, irmão, o segundo mandamento é amar o teu irmão como a ti mesmo. Imagine se todos nós amássemos nossos irmãos, não só em Cristo, mas a humanidade, como você se ama, o mundo estava diferente. Não tinha guerra, não tinha fome. Por quê? Quando você está com fome, você procura comida para você, né? Mas se você e eu e você amássemos o mundo como amássemos o segundo mandamento que Deus diz, todos nós se amassem como uma pessoa só, o mundo era diferente. Mas isso cabe a mim e você, igreja. Isso cabe aos servos do Senhor, porque é a gente aqui na terra que Deus conta para pregoar a palavra dele, propagar o evangelho do Senhor, usar esse amor, essa misericórdia. Quando Jesus saiu do templo, aleluia. Quando Jesus saiu do templo, e ele quebrou tudo dentro daquele templo. Os homens estavam usando a casa do Senhor de corvil de salteadores, vendendo pombos, vendendo alimento. Jesus se irou, igreja. Pastor, Jesus se irou, mas não pecou. Saiu quebrando tudo. Salteadores, estou fazendo a casa de meu pai de corvil de salteadores. Destruiu tudo. E aí Jesus chama Pedro, Tiago e João para o monte. E aí um dos discípulos chega para Jesus e faz uma pergunta: Jesus, como o Senhor disse ali, que não ficarão pedra sobre pedra, e esses edifícios não ficarão em pé, serão derrubados. E o Senhor disse que no terceiro dia ia edificar de novo. Jesus ali estava se referindo à morte dele na cruz, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E agora Jesus começa a dizer a ele: olha, tenha cuidado, acautelai-vos com os falsos ensinamentos, acautelai-vos com esses que dizem que eu sou, que eu posso, que eu faço, porque virão
nação contra nação, reino contra reino, pertinência, fome, destruição, maremotos, terremotos. Mas aqueles que perseverarem até o fim, receberá a coroa da vida. Mas ainda não será o fim. São os princípios da dores. Estamos vivendo, igreja, os princípios da dores. Estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos maus. Estamos vivendo tempos que o ser humano só pensa em si próprio, não generalizando, mas a maioria sim. Só pensa em si, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e o quarto eu também. Mas Jesus, Ele está dizendo, igreja, para mim e para você perseverar até o fim. Jesus está dizendo que aqueles que perseverarem até o final, receberá uma coroa. Coroa da vida. E para isso, irmãos, temos que ficar até o final. Que os irmãos nesta noite possam ter entendido a pregação, a mensagem que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja, a respeito do amor para com o seu próximo, a respeito dos mandamentos, porque os mandamentos eram 10. Quando Deus pediu para Moisés subir no Monte Sinai, e Deus agora se revela para Moisés dizendo os mandamentos: não matarás, não furtarás, não dar mau testemunho. Os 10 mandamentos do Senhor, Jesus vai e transforma em 2. O primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua integridade, de toda a tua inteligência. Aquele que ama a Deus é inteligente. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Está aqui, ó. E o segundo, amar o teu irmão como a ti mesmo. Que nessa noite possamos sair com esse entendimento. Se você tem a oportunidade de usar de amor para com o teu irmão, use. E nunca espere algo em troca. Nunca faça esperando que o homem venha ali recompensar. Lembra quando Jesus chegou em uma praça e disse: olha, você está igual aqueles fariseus ali, ó, que está fazendo, mostrando para as pessoas aquilo que ele está fazendo. Fariseu, o carlatão dele já é aqui na terra. Agora quando você for fazer, dê com a esquerda, esconda a direita, para que a mão não veja, para que não venha se escarnecer. Louvado seja o nome do Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.